Sua mãe Your é mother uma is a pobre poor mulher do woman from the interior, countryside and e mine a is a minha é woman uma from the mulher da elite. elite, zombou Her o husband marido, mocked, olhando looking at para his a sogra mother-in-law durante during o the family jantar em dinner. família. A His sogra não mother-in-law demonstrou showed no reação, reaction, but mas the no next dia day he seguinte received a ele recebeu notification uma from the registry notificação do office. cartório. Antes de continuarmos, por favor, Before we já continue, clica em please gostei click like and e tell me me what diz kind qual of o story tipo you de like to história watch que the você most. mais gosta de assistir. Renata se Renata sentia felt desconfortável uncomfortable ao receiving receber os congratulations. parabéns. 35 years anos. old. A idade em que The você age já at não which you espera no longer milagres, expect miracles, mas ainda but still guarda hope for esperança something por better. algo melhor. Na pequena sala de estar, que The small normalmente era living room, acolhedora, which was usually hoje estava cozy, lotada was de now full of convidados, guests, close amigos friends, próximos, coworkers colegas and, de of trabalho course, the e, family, claro, the a mother, família, Mrs. Celia a and mãe, her husband, Dona Rodrigo. Célia, e o marido, Rodrigo. Renata Renata lançou glanced olhar quickly at rápido him. para ele. Ele He estava was standing afastado, aside, tomando drinking an conhaque expensive caro, cognac, contando algo excitedly telling animadamente something para to a colega. colleague. Em sua voz, In his voice, ela she sentia heard tons de tones of superioridade superiority que that she notava had com noticed frequência frequently lately. ultimamente. Dona Mrs. Célia se Celia was ocupava busy à at the mesa, table, ajeitando arranging plates pratos of de salads and saladas e cold frios. cuts. Como sempre, As always, ela she parecia seemed simple. simples. Um vestido A modesto, modest dress, cabelo arrumado com carefully arranged cuidado, hair, rugas soft wrinkles suaves ao around her redor dos eyes. olhos. Seus movimentos movements transmitiam conveyed care and cuidado e warmth. calor. Renata amava Renata sua loved her mãe, mother, sua her calma calm e and wisdom. sabedoria. A noite The seguia evening seu went on. curso. Os convidados The comiam, guests ate, bebiam, drank, congratulated Renata. parabenizavam Renata. Discursos e Speeches and desejos wishes eram were made. feitos. Quando chegou When a it was vez de Rodrigo Rodrigo's turn to falar, speak, silêncio silence fell over tomou the a room. sala. Ele pigarreou, He cleared his olhou ao throat, redor looked around and e began his começou seu speech. discurso. Querida Renata, Dear Renata, he said with disse a com false tone of tom affection. falso de carinho. Hoje é o seu Today dia is your day e quero and I want to levantar raise este this brinde toast to para you. você. Você é uma You are a esposa wonderful maravilhosa, wife, an uma exemplary dona de housewife. casa exemplar. Renata sorriu Renata levemente, smiled slightly, mas but sentiu felt uma anguish angústia growing crescendo inside. por dentro. Ela sabia o que viria She knew a what was coming seguir, next, but Rodrigo mas paused. Rodrigo fez uma pausa. There is Não no se pode denying that a negar que a woman's mãe de mother uma plays a mulher tem um huge papel role in her enorme em life. sua vida. E aqui, And here he ele turned se to Dona voltou para Dona Celia. Célia. Vemos duas We see formas two completamente completely different diferentes forms de of educação education e and estilo de lifestyle. vida. Renata Renata sentiu seu felt her rosto face queimar. burn. She Tentou tried to deter stop o his olhar gaze, dele, but Rodrigo mas seemed Rodrigo oblivious to parecia alheio a everything. tudo. Minha My mãe, mother? ele He continued to continuou raise his elevando a voice. voz. Doutora Doctor, Helena, Helena é o is the padrão de epitome of elegância, elegance, educação education, and e refinement. refinamento. Ela é She's a teacher, professora, a doutora, doctor, viajou and o has mundo traveled the todo. world. E And Dona Mrs. Célia, Celia. ele He se turned to virou his para a mother-in-law sogra e and sorriu smiled de lado. sideways. Uma mulher A simples, simple woman who que worked her trabalhou whole a life vida in a toda na factory. fábrica. Um silêncio tense tenso silence caiu fell sobre over a the room. sala. Os convidados The pararam de guests mastigar stopped chewing and e stared olharam at Rodrigo. fixamente para Rodrigo. Dona Mrs. Célia, Celia, ao lado da next to mesa, the table, abaixou lowered o her olhar. gaze. Não me Don't interpretem get me mal, wrong, Rodrigo continuou continued. Rodrigo. Não quero de I don't forma mean to alguma offend ofender Mrs. Dona Celia in any Célia, way, mas but como as they dizem, say, like tal mother, mãe, like daughter. tal filha. Renata teve Renata was muita very sorte lucky de to ter have managed conseguido to escape escapar that daquele environment. meio. Ele He hesitou, hesitated, procurando a searching for the palavra right word. certa. Ambiente. Environment. Renata não Renata couldn't take aguentava it mais. anymore. She Levantou-se stood de up repente. suddenly. Rodi! Rhodey, she shouted, Gritou, but it mas was já too era late. tarde. Ele, como As se if he não a hadn't heard ouvisse, her, he continuou. continued. Sejamos Let's be honestos. honest. Olhou He para looked os at the guests. convidados. Dona Mrs. Célia é Celia uma is a mulher do woman from the interior countryside, e minha and my mãe é mother uma is a mulher da woman from the elite. elite. O The silêncio ficou silence became ensurdecedor. deafening. Renata viu Renata as saw the lágrimas tears rolando slowly rolling lentamente down her pelo mother's rosto da mãe. face. Correu ran até to her ela and e a hugged her. abraçou. Mãe, Mom, não. no. Escute ele, Listen, she whispered. sussurrou. Ele está He's só just bêbado. Dona Célia se Dona afastou, Celia pulled away, levantou a raised her cabeça head and looked e encarou Rodrigo in the Rodrigo nos eyes. olhos. Em seu There was olhar no não fear havia or hurt medo in ou her mágoa, gaze, only apenas contempt. desprezo. Você é um You're canalha, a conduit, she said disse softly. baixinho. Rodrigo Rodrigo sorriu. smiled. O What que are está you saying, dizendo, Dona Dona Célia? Celia? Só estou I'm just dizendo telling you fatos. facts. Fatos, retrucou Dona Dona Celia Célia. retorted. Fatos são que Facts você are é that you're rude e rude mal and educado ill-mannered and e you esqueceu forgot em whose cuja house you're casa in. está. Rodrigo Rodrigo franziu a frowned. testa. Eu moro I aqui live como here as parte part da of the família. family. Não, respondeu No, firme. he replied Dona firmly. Célia, Dona Celia, você you mora live aqui here por because minha of my bondade kindness and it seems e you don't parece value que não it. a valoriza. Renata Renata felt anger sentiu a taking raiva over tomando her. conta dela. She looked Olhou at her para o husband. marido.
dizendo: quote, Rod, Rod, she disse said in com a voz firm firme. voice. Por favor, Please be fique quiet. quieto. Você ultrapassou crossed todos all os limits. limites. Mas But Rodrigo, Rodrigo, like a como man possuído, possessed, não couldn't stop. conseguia parar.
What O do que you você understand, entende, Renata? Renata? Quote, he Rebateu replied. ele. Você simplesmente não don't vê see como how your sua mother mãe is te holding segura you para back. trás. Minha mãe é a pessoa My mais mother is the querida person I love the para most, mim, Renata replied. respondeu Renata. E não vou And I won't permitir allow que you to você a insult insulte. her. Chega Enough of disso, this, Renata gritou shouted, Renata, não unable se to contain contendo herself any mais. longer. Saia Get out of daqui. here. Rodrigo olhou looked at her in surpreso para ela. surprise. O What que did she disse? say? Get Saia, out, Renata repetiu repeated. Renata. Rodrigo ficou em Rodrigo was silêncio por silent alguns for a few segundos, seconds, processando processing suas her words. palavras. Depois, um Then a sorriso de smile of desprezo contempt appeared on his face. apareceu em seu rosto. Como As quiser, you wish, he said. disse. Não wasn't estava in the com mood tanta that vontade much. assim. He Colocou o put the copo glass na on the mesa table and e left the saiu room da without sala saying sem se goodbye to despedir de anyone. ninguém. Os The convidados, guests, as como if waking up despertando from a de um trance, transe, began to whisper começaram a among cochichar themselves. entre si. Renata Renata sentiu felt seu her corpo body tremble, tremer, hugged her abraçou mother a and mãe cried. e chorou. Vai It's ficar going tudo to be bem, okay, filha, daughter, Dona acalmava Cília Dona soothed. Célia. Vai It's going ficar to be tudo okay. bem. But Mas Renata knew Renata that sabia nothing que would nada ever be mais the seria same como again. antes. Rodrigo Rodrigo ultrapassou had todos crossed os all limites. Ele He had ofendeu não só offended sua not only mãe, her mother, mas ela but her as também. well, E ela and não she could podia no mais longer tolerar tolerate aquilo. it. Depois que Rodrigo After saiu, Rodrigo left, a noite the ficou evening was irreparably irremediavelmente ruined. arruinada. Os The convidados, guests, sentindo o clima sensing the heavy pesado, atmosphere, began começaram to a ir leave. embora. Renata Renata se apologized desculpou e and thanked them for agradeceu their os parabéns. congratulations. Quando o When último the last convidado guest left, partiu, she was ela left ficou alone with her sozinha com a mother. mãe. Dona Célia Cília silently silenciosamente cleared the tirava a table. mesa. Renata a Renata observava watched her and e felt sentia guilty. culpa. Ela She sabia knew que a that the responsabilidade responsibility pelo for Rodrigo's comportamento de behavior Rodrigo was era hers. dela. Ela She permitia allowed que him ele to act agisse like assim. this. Ela She was tinha medo afraid de of losing perdê-lo. him. Quote, Mãe, Mom, disse Renata, Renata said, me I'm desculpa, sorry, a culpa it's é my minha. fault. Eu I should deveria have ter stopped him parado ele sooner. antes. Dona Dona Cília Célia parou stopped de cleaning arrumar the a house casa and e olhou looked at para her a daughter. filha. It's not Você your não tem fault at culpa all, nenhuma, Renata. Renata. A It's culpa his é fault. dele. Ele He simply simplesmente doesn't não know sabe how to respeitar respect as people. pessoas. Mas But por why que does ele he age act like assim? this? Perguntou Renata Renata. asked. Dona Dona Célia Cília suspirou. sighed. Ele se He feels sente inseguro, insecure. She respondeu. replied. He Precisa always needs sempre to prove provar that que é he is superior. superior. He Acha thinks que that por because ser he is culto e vir cultured de and uma comes from família a rich rica, family, he is é better melhor than que os others. outros. But Mas that não is é not the assim. case. E So o que what é is it? então? Renata Renata quis wanted to saber. know. Isso é Is quando this você when you respeita respect as people, pessoas, regardless of their independentemente da education or educação background? ou da origem delas. Dona Explicou Dona Cília Célia. explained. É quando It is você when you valoriza value o what que you tem have and do e not não chase fica after correndo what you do atrás not do que não have. tem. É quando você It is ama when you quem love está those perto de close to you você and take care e of them. cuida dessas pessoas. Renata Renata refletiu reflected sobre on as her palavras mother's da mãe. words. Ela She sabia que knew Dona that Dona Célia Cília estava was right. certa. Rodrigo Rodrigo nunca never valued valorizou what o he que had. tinha. Estava He was sempre always after atrás de something algo bigger, maior, something algo better. melhor. E nessa busca, And in that search perdeu he o lost mais the most importante, important thing, o respect for respeito others. pelos outros. Mãe, disse Renata Renata, said, I don't eu want to não live quero like mais this viver anymore. assim. Cansei da I'm tired of arrogância his dele, arrogance, das of the ofensas constant insults. constantes. Dona Dona Célia a Cília hugged abraçou. her. Eu I sei, minha know, filha, my daughter, she disse. said. E o And que eu what do I faço? do? Perguntou Renata Renata. asked. Faça o que Do what you achar think is certo, right, her mother respondeu a replied. mãe. Ouça Listen seu to your coração. heart. Quote, Renata Renata sentiu. nodded. Sabia She o que knew what she precisava had to do. fazer. Ela tinha She que had to put acabar an com end to aquele this pesadelo. nightmare. Na The manhã next seguinte, morning, Rodrigo Rodrigo acordou com a woke up cabeça with a heavy pesada. head. A festa de ontem, Yesterday's regada party a filled with conhaque, brandy was ainda still having fazia an efeito. effect. Ele fez He uma grimaced careta as ao he lembrar remembered do the brinde triumphant triunfante toast que he had made. fizera. Vitória! Victory, he had Pensara thought na at the hora. time. Agora, à luz do Now, dia, in the light of day, algo something incomodava was seu bothering his orgulho, pride, but he mas ele quickly logo pushed it afastou away. esse sentimento. Renata, como Renata, sempre, as estava em always, was silêncio, silent, hurt. magoada. Nada de Nothing novo. new. Ele He pegou picked o up his cell celular para phone to checar o check his e-mail. email. Entre as Among the mensagens de advertising propaganda e messages and avisos work do notices, trabalho, his eyes seus stopped olhos on an pararam email no from the e-mail do notary's cartório. office. Que What besteira é nonsense is essa? this? Pensou Rodrigo thought, Rodrigo, opening abrindo the a message. mensagem. Ele leu He read it rapidamente quickly and e his o face rosto turned ficou red with vermelho de anger. raiva. Era uma It was a notice notificação of de termination of the encerramento do right to use direito the de uso do property. imóvel. O The apartamento apartment where onde they lived moravam belonged to Mrs. pertencia à Celia, Dona his Célia, mother-in-law. sua sogra. O direito de The morar right to ali live havia there had sido been granted concedido verbally,
simplesmente, without any sem formal nenhum registration. registro formal. Agora, por aquele Now, with that comunicado, notice, ele he lost perdia that esse right. direito. Tinha He had 30 30 dias days to para vacate the desocupar o property. imóvel. O mundo de Rodrigo's Rodrigo world pareceu seemed to desabar. collapse. Releu a He carta, reread the letter, esperando que hoping fosse it was a erro, mistake, uma a bad brincadeira joke. sem graça. Uma onda A de wave of fúria fury tomou took conta over dele, him, as como she ela used to. ousava. Aquela camponesa sem graça, That como boring ele peasant, pensava as dela, he thought of her, estava was mandando sending him, ele, Rodrigo, with his com 2 seus 2 university diplomas degrees, universitários, his promising seu job trabalho and his social promissor e connections suas out onto the conexões street. sociais, para a rua.
Era was absurdo, absurd, impensável. unthinkable. He Pulou da jumped out of cama, bed, putting on vestindo his a calça pants in a apressado. hurry. Renata estava na Renata was in the cozinha, kitchen, cantando singing baixinho softly enquanto while preparava o preparing café da breakfast. manhã. Ele He entrou na entered the cozinha kitchen como like um a furacão. hurricane. O que isso What does this significa? mean? He screamed, Gritou jogando throwing o his cell celular. phone. Na mesa, On the na table frente in dela, front of her, o café coffee espirrou da splattered from the xícara, cup, queimando burning a mão de Renata's Renata. hand. Ela She estremeceu, shivered, but mas said não falou nothing. nada. Lentamente, Slowly, Renata pegou o Renata picked up the celular phone and read e it leu carefully. atentamente. There was Em neither seus olhos surprise não havia nor fear in surpresa her nem eyes. medo. Havia There was apenas uma only a firmeza strange estranha, firmness that was unusual incomum for para Rodrigo. Rodrigo. Significa que você precisa It means you arrumar need to outro find lugar another para place to live, morar, Rod, Rod, she said calmly, disse ela putting the phone calmamente, aside. deixando o celular de lado. Are you Você está crazy? maluca? Ele He reagiu. reacted. Do Você you understand entende o what que this isso means to me? significa para mim? Onde Where am vou I going morar? to live? Rodrigo não Rodrigo could not acreditava na believe her calma dela. calmness. Esperava uma He crise, expected a crisis, lágrimas, tears, a plea for forgiveness. pedido de perdão. Mas ali estava But uma here was a Renata strange, estranha, unknown desconhecida. E And isso these são are your seus problemas, problems, Rod. Rod. Renata Renata virou-se para o turned to the fogão, stove, stirring mexendo algo something na in the panela. pan. Você é um homem You are a adulto. grown man. You Deve should resolver sort out suas your own próprias things. coisas. Como pode dizer isso? How can you say that after Depois everything I have de done tudo for que eu you? fiz por você? Ele tentou He tried to pegar a take mão her dela, hand, but mas Renata pushed Renata it a away. afastou. O que What você have you fez done por for mim, me, Rod? Rod? A voz dela Her tinha voice uma was sharp firmeza and firm. cortante. Do Você you acha think que you me supported me? sustentava? Sim. Eu Yes, trazia I brought dinheiro, money, but mas I never nunca considered considerei it a isso uma contribution to the contribuição para a family. família. Você sempre You deixava always made claro it que clear estava that you were fazendo um doing me a favor, favor, that que I eu owed you, devia lhe I thank you for agradecer being por with estar you. com você. Mas é But it's verdade, true, Rodrigo retrucou replied, Rodrigo irritado. irritated. Eu poderia ter I could have encontrado found uma a better mulher woman melhor, from a de uma decent família family. decente. Então So vai go embora, away, Rodi. Rodi. Procura Find someone outra. else. Renata Renata deu shrugged. de ombros. Ninguém No está one te is keeping prendendo you aqui. here. Eu fico com a minha I'll stay with my camponesa, peasant woman, com minha with my mãe, mother in my na minha humble casa home. humilde. Rodrigo Rodrigo was ficou sem breathless with fôlego de rage. raiva. Não conseguia He acreditar couldn't que aquela believe that mulher this quiet quieta and e submissive submissa, woman, whom que he ele considered his considerava sua property, had propriedade, rebelled against tinha him. se revoltado contra ele. Ele He tentou tried to suavizar soften o his tom, tone, to falar speak com carinho. affectionately. Renata, Renata, o que what você are you está saying? dizendo? Somos uma We're a família. family. We have Temos a um son. filho. You Não can't dá para destroy destruir everything tudo por because of causa a de uma silly thing. besteira. Uma mágoa silly hurt. boba. Mágoa Silly boba? Renata se Renata virou turned para to him, ele, os her olhos eyes ardendo. burning. Você You made zombou fun da of minha my mãe mother por for anos, years, Rodi. Rod. Você You me humilhou, humiliated me. me You comparava compared com me to ela, her, com a to sua your mãe elitist elitista. mother. Você Do you acha que think eu I não didn't notice percebia? that I Que eu didn't não feel? sentia? Eu I put aguentava up with tudo porque everything te because I amava, loved you, porque because I acreditava que believed you você would mudaria. change. Mas, But ontem yesterday você you ultrapassou crossed all todos os limits. limites. Você You ofendeu a offended the pessoa most mais important importante para person to mim. me. Mas But I eu já me already desculpei. apologized. Tentou se Rodrigo tried to justificar, justify Rodrigo. himself. Suas Your desculpas apologies não are valem worthless, nada, Rodi. Rodi. Renata Renata balançou a shook her cabeça. head. Você não You se don't arrepende regret do what que you disse. said. Só You se only arrepende regret das the consequências. consequences. Rodrigo Rodrigo percebeu que realized tinha he had perdido. lost. Tentou apelar para He a tried to pena, appeal to pity, lembrar do to remember filho, his son, dos anos the que years they passaram spent juntos. together, but Mas Renata Renata remained permaneceu firm. firme. Quote, Você tem 30 You have dias, 30 days, she repetiu ela. repeated. Eu te ajudarei a I'll help encontrar you um find an apartamento apartment se quiser. if you want, but you Mas won't live aqui here você não anymore. vai mais morar. Nesse momento, At Dona that moment, Célia entrou na Dona Celia cozinha, entered the silent silenciosa, kitchen, put the kettle colocou on a the chaleira table na and mesa poured herself e a cup serviu of uma tea. xícara de chá para si. Mãe, Mom, Renata falou said baixinho. softly. Eu contei I told him tudo para everything. ele. Dona Dona Celia Célia nodded without assentiu, looking at Rodrigo. sem olhar para Rodrigo. Sempre I soube que always você knew era you uma were a garota strong girl, forte, she said, disse ela addressing Renata. dirigindo-se a Renata. Só precisava de needed time tempo to para understand entender that. isso. Rodrigo sentiu o felt the sangue blood rush subir ao to his rosto. face. Estava was entre between duas two mulheres, women, as if como se between entre two duas walls. paredes. He knew Sabia he que had havia lost perdido once de and for vez. all. You Você have não no tem right, direito, he grumbled, resmungou, looking at Mrs. olhando para Celia. Dona Célia. Esta This é a is minha my casa. house. Dona Célia Mrs. tomou Celia um gole calmly de chá sipped com her tea. calma. Você não está You're not registrado registered aqui, here, she replied. respondeu. E eu And não I didn't registrei register você de you on propósito. purpose. Eu I had pressentia a que isso feeling this iria would acontecer. Mas But isso é that's ilegal. illegal. Eu vou I'll processar. sue. You can Pode sue. processar. Quote, Deu de ombros Mrs. Dona Celia Célia. shrugged. Boa Good sorte. luck. Rodrigo ficou em remained silêncio. silent. Sabia que ela estava
estava He knew certa. she was right. Estava He was legally juridicamente helpless. desamparado. Estava He was used to acostumado a solving resolver everything tudo com with contatos contacts e and money. dinheiro. Mas ali, But that isso didn't não work here. funcionava. Ali There só was only havia the a truth verdade. there, and the E a truth wasn't verdade on não his estava side. do seu lado. Ele He olhou looked para at Renata. Renata. Nos olhos dela In não her havia eyes nem there was neither compaixão, compassion nem nor regret, arrependimento. only Só determination. determinação.
Ele entendeu que understood tudo that it was tinha all acabado. over. Você vai se You'll arrepender, regret it, he said disse quietly, baixo, but his mas voice sua was no voz já não longer tinha firm. firmeza. Vocês duas You'll vão both se regret arrepender. it. Renata didn't Renata não answer. respondeu. Dona Célia Dona apenas Celia just balançou a shook her cabeça. head. Rodrigo se Rodrigo virou e turned and saiu da left the cozinha. kitchen. Ele ouvia He as could hear the duas two of them conversando talking baixinho quietly atrás behind him. dele. He Sentia-se felt humilhado e humiliated and ofendido, offended, but what mas o que tormented mais o him most was atormentava fear. era o medo. Medo do Fear of the desconhecido, unknown, fear of medo de being ficar alone. sozinho. Na sala, In the viu living as room, he coisas que saw the Renata things that juntou Renata had gathered para for ele, him, thrown jogadas de haphazardly qualquer into an jeito old numa travel velha bag. bolsa de viagem. Seu suéter His favorito, favorite sweater, escova de a dentes, toothbrush, a few alguns books, livros. everything he Tudo had o que managed to conseguiu acumular accumulate during the durante years os of anos de marriage. casamento. Ele He olhou looked para at a the foto photo on sobre the o móvel. furniture. Nela, ele e Renata In it, estavam he and felizes, Renata were happy, jovens, young, in love, apaixonados, full of hope. cheios de esperança. Lembrou como a He amava remembered how naquele much he had tempo, loved her back then, ou pelo or at menos least como how he thought he pensava had. que amava. He picked Pegou up a the photo foto e and jogou threw it contra a against the wall. parede. O The vidro glass quebrou, shattered. estilhaços Shards flew voaram pelo across the room. quarto. Rodrigo Rodrigo arrumava was suas packing his coisas com things with movimentos sudden, bruscos e nervous nervosos. He Amassava as crumpled his camisas, shirts and threw them into the jogava-as na suitcase as mala if he como were se taking his descontasse a anger out raiva on the no tecido inanimate fabric. inanimado. Renata Renata estava was no standing batente in the da doorway, porta, watching him with a observando-o worried com expressão expression, impenetrável. impenetrable. O silêncio tomou conta do Silence ambiente, took over the room, quebrado apenas broken only pelo by som the dos sound of tecidos fabrics rustling e and a Rodrigo's heavy respiração breathing. pesada de Rodrigo. Ele fechou a mala com He força, slammed the suitcase como se shut, tentasse as if prender trying to dentro trap dela not não only só his seus belongings, pertences, but also mas his também suas destroyed esperanças hopes. destruídas. He stood up Levantou-se, and looked around the room, olhou ao where redor do until quarto recently onde he até had felt pouco like he tempo se owned it. sentia dono. Agora tudo Now parecia everything estranho. seemed strange, Um an espaço alien alheio space, cheio de full of aconchego e comfort and calor. warmth. Coisas Things às he had quais never nunca been able to conseguiu se get used acostumar, to, that que he despised desprezava por because he considerar considered them provincial. provincianas. He Parou em stopped in frente a front of Renata. Renata. Do you Você ao even menos understand what entende he o que did? fez? He Rosnou growled entre through his teeth. os dentes. Você You destruiu destroyed minha my life. vida. Renata Renata balançou a shook her cabeça. head. You Você mesmo a destroyed it quebrou, yourself, Rod. Rod. Eu só te I ajudei only a hope you enxergar see a the truth. verdade. Rodrigo sorriu, Rodrigo smiled, mas but não there was havia no joy alegria in that naquele smile. sorriso. Verdade? True. Sua Your verdade truth é is envy. inveja. Inveja da minha Envy of my educação, education, da of my minha position. posição. Você Have you sempre always se felt sentiu inferior inferior next to perto me? de mim? Não, Rodi, No, Rod, respondeu Renata Renata replied com calmly. calma. Eu me sentia I inferior felt quando inferior via when I você saw you humilhar minha humiliate my mãe, mother, desprezar disregard my meus feelings, think you are better sentimentos, than everyone else. achar que é melhor que todo mundo. Não é It's not sobre about educação, education, it's é about sobre humanity. humanidade. Ele não respondeu, He didn't apenas answer, lançou um just olhar glared, furioso, turned around and went to virou-se the e foi child's até o room. quarto da criança. Lá, no There on the tapete, carpet was playing brincava his seu son, filho, little o Lucas. pequeno Lucas. Ele estava was concentrado concentrating on construindo building uma a torre tower de of blocos, blocks, sem unaware of the notar a tension tensão that que hung in pairava the no air. ar. Rodrigo Rodrigo ajoelhou-se knelt diante down in dele. front of him. Quote, Lucas, Lucas, disse he said baixinho, softly, o papai vai Daddy's going viajar. away. Lucas ergueu Lucas seus raised grandes his big, olhos trusting confiantes eyes para to ele. him. Para Where onde? to? Para outro Somewhere lugar. else. Mas eu vou But I'll voltar come back para to te visit visitar. you. Lucas ficou was thoughtful, pensativo, as if trying to como se understand the tentasse meaning of entender o those words. significado daquelas palavras. Depois, Then se he moved afastou do away from pai his father e and rastejou crawled até over to Dona Dona Célia, Celia, que who estava was sitting sentada in an numa armchair. poltrona observando tudo. Watching everything, Encostou-se he leaned nela, against her, hugging her abraçando suas legs. pernas. Rodrigo Rodrigo sentiu um felt nó a lump subir pela rise in his throat. garganta. He reached out his Estendeu a hand, mão, wanted to stroke quis his son's acariciar a head, cabeça but do filho, stopped. mas parou. He Sentiu-se felt um like a estranho, stranger, an extra peso a burden in mais that little naquele world pequeno that he mundo himself que ele was mesmo trying to tentava destroy. destruir. Dona Dona Célia Celia olhou looked para at Rodrigo. Rodrigo. Em seu olhar não havia In her nem eyes there was maldade nem neither malice triunfo, nor triumph, apenas only tristeza sadness and calm e uma and calma wisdom. e sabedoria. Educação, Rodrigo, Education, Rodrigo, disse she ela said softly. suavemente. Não é só um It's not diploma, just a diploma, é it's comportamento. behavior. É saber respeitar It's as outras knowing how to pessoas, respect other people, regardless independentemente of de where they onde come vem from or their ou de sua position. posição. Você teve You uma had boa a good educação, education, mas but you nunca never learned to aprendeu a be ser human. humano. Rodrigo não respondeu Rodrigo didn't answer. He Levantou-se, got up, picked up his pegou suitcase a and mala walked to the door. e caminhou até a porta. He Parou stopped no at the door batente, frame and turned around. virou-se. Renata Renata ainda was still estava standing parada in no the same mesmo place. lugar. O rosto dela Her face permanecia remained impassível. Ele saiu He do left the apartamento, apartment, slamming batendo the a door porta behind atrás him. de si. No hall do It was prédio, silent and dark in the estava building. silencioso
silencioso e escuro. Ele desceu as escadas sentindo-se cada vez mais longe de sua vida passada. Uma A vida em life que in which ele he se had considerava considered himself especial, special, chosen, escolhido, deserving of something merecedor greater. de algo maior.
Agora, ele Now estava he was sozinho, alone, without sem support, apoio, without love, sem without a amor. home. sem lar. No apartamento apartment ficou o was silent. silêncio. Renata aproximou-se da Renata went to the janela, window, olhou looked para down and baixo saw e Rodrigo viu leaving Rodrigo the saindo building, do prédio, getting into his car entrando and no driving carro e indo away. embora. Ficou She observando watched até o until the carro car was out of desaparecer sight. de vista. Então, Then she se turned to virou her para a mother. mãe. Mãe, Mother said disse softly, baixinho. Obrigada. "Thank you." Dona Célia se Dona Celia aproximou, came closer and hugged her. abraçou-a. Vai Everything ficar will tudo be bem, fine, Renata. Renata. Vai ficar Everything will tudo be bem. fine. Renata se Renata aconchegou snuggled na up to her mãe, mother, sentindo feeling o her calor warmth e o and support. apoio. Pela For primeira the vez first em time in muito a long tempo, time, she felt sentiu-se safe. segura. Sabia que She knew she enfrentaria would face muitas many dificuldades difficulties pela ahead, frente, but she was no mas não longer tinha mais afraid. medo. Tinha a She mãe, had her mother, tinha o she had filho her son, e and tinha she a had hope esperança for a de uma new, vida better nova, life. melhor. À noite, That night, quando when Lucas Lucas fell adormeceu, asleep, Renata Renata and e Dona Dona Célia Celia sat sentaram in na the kitchen cozinha drinking tomando tea. chá. Quote, Mãe, "Mom," disse Renata Renata, said, nunca "I vou will never esquecer o que forget what você you fez did por for me." mim. Besteira, minha "Nonsense, my filha, daughter," she respondeu replied. ela. "I Só te only protegi, protected you. a mim Me também. too. Ele He sempre always nos looked down on menosprezou. us. Durante All todos these esses anos eu years, cansei. I got tired, Cansei de tired of provar para proving to ele him que eu that I was valia worth alguma something." coisa. Dona Dona Célia Celia segurou a held her mão hand. dela. Você "You não don't have precisa to prove provar anything nada to para anyone, ninguém, Renata. Renata. Você é uma mulher You are a maravilhosa, wonderful mãe. woman, a loving mother and an Amorosa e incredible filha daughter. incrível. E And isso that's enough. basta. E And ele, how is como he vai going to viver? live? Ele é He's an adulto. adult. He'll Vai se manage. virar. O importante The important é thing que is that você you e and Lucas Lucas are sejam happy." felizes. Renata Renata suspirou. sighed. Você deve You estar must be right. certa. Claro Of que course you está. are. Sabe, You know, Renata, Renata, eu I sempre always quis wanted you que to have everything você good. tivesse tudo de bom. Trabalhei a I vida worked my toda whole para que life você so that you could tivesse have este this apartment, apartamento, so that para you que would nunca never lack faltasse for nada para anything. você. Mas nunca But I pensei never que thought that dinheiro e money and an apartamento apartment pudessem could cause causar so much tanta unhappiness. infelicidade. O problema não problem é o isn't money, dinheiro, Mom. mãe. O problema The é problem ele, is him, the o way he jeito que ele treats nos us. trata. Eu I sei, know, filha. daughter, Eu I sei. know. Mas lembre-se, But remember, o que what realmente really matters vale is não é not posição social status social or nem money. dinheiro. É amor It's love, respeito respect and the e support o of those apoio das close to pessoas you. próximas. Renata Renata assentiu. nodded. Vou I'll lembrar, remember, mãe. Mom. Ficaram ali, They stood olhando there pela looking through the window in janela em silence. silêncio. Lá fora, Outside, a the cidade city vibrava vibrated sua with its vida daily life. cotidiana. E naquele And in pequeno that small apartamento na apartment on the periferia, outskirts, two duas women were mulheres beginning a new começavam um chapter novo in their capítulo da lives. vida. Uma vida A sem life with espaço no para room for arrogância, arrogance, lies and mentiras e humiliation. humilhação. Apenas amor, Only love, respeito respect and e hope. esperança. Renata Renata olhou looked at para her a mãe. mother. As rugas no rosto The dela wrinkles on her pareciam face ainda mais seemed even profundas, deeper, but mas her os eyes olhos shone with brilhavam warmth com and calor e wisdom. sabedoria. Ela entendeu que aquela mulher simples She e understood humilde that era that sua simple and verdadeira humble base woman e was her true apoio. foundation and E que support, ali, and that there, naquele in pequeno that small apartamento apartment cheio full de of comfort aconchego and e love, was her amor, true home. estava seu verdadeiro lar. Agora me diz, Now tell me, até que to what ponto a extent can arrogance arrogância e o and contempt desprezo for por those quem who nos support us sustenta destroy podem a destruir family? uma família? O que você What faria would se you do if you descobrisse que discovered that perdeu you had seu lost lar your por home causa because das of your own próprias actions and atitudes e words? palavras? Escreve Right aqui here nos in the comentários. De 0 a From 10. 0 to 10, Qual a sua what would you nota rate para this essa story? história? Quero I really muito want to saber. know. Se você gostou do vídeo, If you liked the já video, clica em click gostei like e and não don't forget to se subscribe esquece to the de se channel. inscrever no canal. Assim você That não way perde you won't miss nenhuma any of the história exciting emocionante stories que that we postamos post daily here diariamente on the aqui no channel. canal. Um A beijo kiss and e see até you breve. soon.